Olá, amados. Novamente aqui com vocês para darmos prosseguimento aos estudos das nossas lições bíblicas dominicais. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa igreja situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Estamos durante este primeiro trimestre estudando em nossa própria revista da EBD, Ebenezer Dominical, cuja temática é Nova Vida em Cristo. Tenho o prazer e a grata satisfação de ser o comentarista destas lições. E durante este trimestre estaremos estudando sobre a importância de uma nova vida em Cristo diante das adversidades do mundo contemporâneo. Hoje, dia 6 de fevereiro, estaremos explanando a lição número 6, cujo título é O Amor Incomparável de Deus. O nosso textuário está fundamentado no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como verdade aplicada, dizemos que a Bíblia apresenta o grau do amor de Deus pelo ser humano. Seu amor é tão grande que entregou seu Filho unigênito à morte de cruz, já que isso foi a maior prova do amor sem par pela redenção da alma de um pecador. Temos como objetivos desta nossa lição os seguintes: explicar que o amor de Deus é incomparável, esclarecer que Deus externou seu amor enviando seu Filho, mostrar de que forma nos tornamos filhos por adoção por causa do amor de Deus. Os nossos textos de referência estão no capítulo 3 da Epístola de João, 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 5, que assim está registrado. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A introdução diz que a morte pelos pecados da humanidade foi uma prova imensurável do seu amor, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8.
E o tema do item número 1: o amor reconcilia. Tal sacrifício reconcilia o homem a Deus e o torna filho por adoção. Só um amor incomparável poderia realizar o que há de melhor em prol da alma pecadora. Este amor justifica, e o sangue poderoso de Cristo está vigente como garantia da justificação. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Subitem 1.1: o amor adotou-nos como filhos. O Espírito Santo guia o perdido até a cruz e é por causa disso que se pode viver como filho adotivo de Deus, pois em Cristo todos se tornam mais do que vencedores. Ele dá a vitória completa em todos os aspectos da vida humana. A natureza divina passa a dominar o viver do novo crente e, com certeza, em função disso, a nova criatura considera-se filho de Deus por adoção. O Espírito Santo o adota na família de Deus e é ele quem o possibilita chamar Deus de Pai. Filiação esta que só se obtém através do sacrifício vivo de Jesus Cristo. Subitem 1.2: o amor traz privilégios. É este mesmo Espírito que testifica constantemente com o Espírito do novo homem que, como filho, agora tem o direito de desfrutar de todos os privilégios que esta filiação lhe concede. São privilégios que vêm de Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Subitem 1.3: o amor torna-nos herdeiros. Agora que se tornou filho de Deus, adquire o privilégio de ser um dos seus herdeiros, o maior entre todos os enriquecimentos, pois tudo que pertence a Cristo no céu também pertence ao salvo, como herança que, por meio do sacrifício da cruz, foi herdado. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. E o tema do item número 2: o que é o amor de Deus? Compreendemos através da Bíblia Sagrada que o incomensurável amor de Deus é um dos seus atributos. O amor, como um dos atributos de Deus, é algo que lhe é muito peculiar e não uma espécie de qualificação que lhe possa ser acrescentada. Muito pelo contrário, o amor, como um dos atributos de Deus, descreve sua própria pessoa. Não se consegue explicar Deus deixando de lado o amor como um dos seus atributos. Com base nessa premissa, o apóstolo João escreveu dizendo o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Subitem 2.1: o amor ágape. As Santas Escrituras referem-se ao amor de Deus empregando o termo grego ágape. Nos escritos joaninos, o verbete ágape é utilizado com o sentido de amor de reverência, amor apreciador, amor de preferência exclusiva por alguém,
amor muito íntimo, amor cheio de graça. Amor como dom existente apenas entre o Deus Pai e o Deus Filho, entre Cristo Jesus e a sua noiva, a Igreja, bem como entre Deus e a humanidade, considerando que Deus é a expressão do amor perfeito. O amor ágape expressa um amor tão profundo, um amor que atenta, que se empenha, mas que também admoesta. Um amor que não se fundamenta em pré-condições. Isso quer dizer que não existe algo que possamos acrescentar ou diminuir do amor de Deus. Ele nos ama tão intensamente, porque a fonte do seu amor é parte dele mesmo e não de nós. Por isso, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Epístola de João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículos 16 e 19. Subitem 2.2. Cristo é a manifestação do amor de Deus. A Bíblia Sagrada dá especial destaque dizendo que Cristo é a manifestação peculiar do amor de Deus. Deus ama os seres humanos, obra-prima das suas mãos. Ele ama também, de maneira extraordinária, àqueles que foram justificados pelo poder do sangue de Cristo. Deus adotou-os como membros de sua família, dando-lhes os mesmos direitos do seu filho. Aos que foram feitos filhos por adoção, Deus comunica-se de modo expressivo, revelando-lhes sua infinita misericórdia. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. Subitem 2.3. O amor de Deus está em nós. Dizem as Sagradas Escrituras que Deus derramou o seu amor em nossos corações pela maravilhosa operação do Espírito Santo que sobre nós foi vertido. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é tão singular que o apóstolo Paulo escreveu que nada neste mundo poderá separar-nos do seu amor, que se expressa na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 8, versículo 39. Item número 3. O amor de Deus, a essência do Evangelho. No capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, encontramos uma definição profunda sobre a essência do amor. O apóstolo, em suas palavras, elencou as propriedades que determinam a natureza do verdadeiro amor. Amor é a palavra que define a característica divina expressa no seu mais alto nível. Porque Deus é amor. O amor é a essência do Evangelho. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. À medida em que o amor de Deus vai progredindo em nossos corações, uma nova vida abundante,
em Cristo também começa a se desenvolver. Viver em amor é o resultado de uma vida consagrada a Deus, não corrompida por circunstâncias que acabam destroçando o nosso relacionamento com o Senhor. Subitem 3.1. O amor de Deus arde em nós. O reformador Martim Lutero pronunciou as seguintes palavras ao descrever o amor de Deus: Deus é um forno ardente, tão cheio de amor que todo o céu e toda a terra estão envolvidos pelo seu calor. O amor é primazia para Deus. Deus assenta-se em seu trono de glória, resplandecente pela luminosidade do seu amor. O amor não é uma consequência das realizações humanas, mas é obra sobrenatural desenvolvida pelo agir do Espírito Santo em nossa vida. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos como resultado do seu infinito amor por nós. Tão grande é o amor de Deus que foi necessário Ele enviar Cristo Jesus ao mundo como forma de expressão viva e perfeita para que pudéssemos andar na luz. Sim, Cristo Jesus é o padrão de Deus como manifestação do seu amor por nós. Quando o visualizamos dotado da natureza humana, como descrita nos evangelhos, percebemos a extensão do amor de Deus a nós manifestado e elucidado claramente. Cristo irradia amor em tudo o que ele realiza. Cristo torna concreto o amor de Deus. Ele é a dádiva concedida pelo Pai. E no subitem 3.2 falaremos sobre o implacável amor de Deus. O amor de Deus é implacável, jamais poderá ser reduzido em dimensões. Amor que sempre existirá, pois é eterno. Por ser divino, é imortal, incapaz de fazer ou sofrer modificações. Nenhum argumento poderá persuadi-lo com palavras. Que maravilhoso detalhamento faz a Bíblia sobre o amor de Deus. Pai e Filho, expressão implacável sobre o verdadeiro amor. O salmista Davi tentou expressar a magnificência deste amor. Diz ele: Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás também. Salmos número 139, versos 5 e versos 7 e 8. O rei Davi gostava de relatar os pontos altos e baixos que costumava defrontar durante o percurso de sua existência. Havia ocasiões em que se sentia profundamente abençoado pelo amor de Deus. Seu contentamento parecia atingir as alturas de tanta felicidade. Em outras ocasiões, o mundo parecia que iria desabar sobre a sua cabeça. Pessoas e reinos planejavam secretamente a sua morte. Muitos desejavam a sua condenação como alguém indigno de ocupar o trono da nação de Israel. Davi não se importava com as suas condições. Ele sabia que o amor de Deus o alcançava. Deus importava-se com ele. Ninguém consegue fugir do implacável amor de Deus. Lutas e tribulações não conseguiam afastá-lo deste amor. Até mesmo quando ele pecava contra a santidade divina, o bom Deus garantia-lhe a sua graça. O amor de Deus é implacável e nunca cessa. Concluindo as lições deste tema, nós tiraremos como reflexão que o amor de Deus é incomparavelmente bem mais forte
que o pecado do mundo inteiro. Jesus é a expressão do amor excepcional do Pai. Ele verteu seu sangue pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Através do sacrifício de Cristo, o amor de Deus sobejou-se sobre nós por intermédio da sua graça. Todos os moradores da terra podem nadar no rio do amor de Deus que jorra do seu trono. Ainda que sejam contados entre os mais miseráveis dos pecadores, o amor de Deus é incondicional. A partir do momento em que reconhecemos os nossos pecados e evidenciamos nosso arrependimento por eles, somos contagiados por este amor incomparável e recebemos de Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. A história de nossa vida pregressa é apagada pelas correntes de água do amor de Deus. O amor de Deus purifica-nos e enche nossa vida. Por causa deste amor, já não existe espaço para o pecado habitar em nosso coração. Não porque sejamos merecedores, é por causa do amor. Amor implacável e incondicional. E assim concluímos a nossa sexta lição, permitindo Deus retornar no próximo dia 13 de fevereiro, quando estaremos estudando a nossa lição número 7, cujo tema será Inimigos que precisam ser vencidos. Esta é a nossa lição oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Europa no Brasil. Nossas escolas ocorrem todos os domingos, a partir das 9 horas, cujo templo situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos a nossa filial, que fica no município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, Porto Real, Rio de Janeiro, cuja igreja é pastoreada pelo pastor José Geraldo. Todos serão bem-vindos em nome de Jesus. Até lá e que Deus a todos abençoe.